Hello Family Show, boa tarde! Estamos chegando aqui nesta quinta-feira, onde você estiver, anywhere, everywhere, com muita alegria e gratidão no coração. O Family Show hoje chega falando sobre frustração. Esse é o tema que a gente vai falar sobre hoje. E a base do nosso tema hoje está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, quando conta a história de Ana. Ana, ela era uma mulher estéril, queria muito engravidar. E ela não conseguia, era muito frustrante para Ana conviver com outras mulheres, principalmente com uma rival que morava dentro da casa dela e se chamava Penina. E sempre falava com Ana, ou mostrava para Ana, se comparava e dizia: eu tenho, você não tem. E isso deixava o coração de Ana muito triste. Durante 25 anos da vida de Ana, Ana orou, Ana clamou, Ana se entristeceu e ela carregava com ela essa frustração. Conta um texto que está no versículo 15, que ela estava no templo e ela chorava tanto, né, estava tão assim, com o coração tão pesado, que o sacerdote pensava que ela estava bêbada. E ele só ficou de longe observando. E ela lá, chorando, clamando. Eu fico imaginando como é que deveria ser a cena de Eli observando Ana, olhando o desespero de Ana. E ele ficou incomodado com isso, o texto conta, e chegou e abordou Ana. Mulher, o que é isso? Você está bêbada? E ela olhou para ele e falou assim: não, meu senhor, eu estou desesperada. Eu já venho aqui todo ano, anualmente eu subo aqui, eu faço as minhas preces, eu oro, eu peço por um filho, mas eu não tenho esse filho. E aí o sacerdote se compadeceu dela e ele falou assim para ela: eu te abençoo. Vai e seja abençoada, que o seu pedido seja cumprido. E a partir desta palavra do sacerdote, Ana teve a sua vitória, a sua bênção realizada. Mas quantos de nós carregamos alguma frustração em alguma área da vida? Ou por escolhas mal feitas, ou por situações que nós projetamos e não aconteceu da forma que nós pensávamos, ou por um sonho que nós tínhamos e achamos que, de repente, a essa altura da vida, não seja mais possível realizar. Qual é a sua frustração? Você já passou por momentos de frustração? Normalmente, pessoas que passam por momentos de frustração, dependendo da intensidade, elas carregam consigo um peso e até uma dor que pode virar uma depressão. Este outro assunto nós vamos falar com você daqui a pouco, depois do break. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais. Uma delas é a Tânia Salles, que eu acabei de receber aqui, uma pessoa maravilhosa, trabalha com empreendedorismo. Eu acabei descobrindo que conheço a Tânia há muito mais tempo do que eu imaginava. Olha que interessante. E também a querida Fran. O sobrenome dela, gente, é bem chique. Eu vou falar para vocês depois dos comerciais para não errar, mas parece que é alguma coisa parecida assim com o Wisniewski. Olha só. Acertei! De origem polonesa, ela que tem ascendência judaica, ou judia, vamos dizer assim, né? Acho que a judia fica melhor. E então, pega a sua xícara de café, vamos falar sobre todas essas questões, porque Tânia, assim como Fran, trabalha muito com mulheres e com todas essas questões aí envolvendo a parte socioemocional, não só das mulheres, mas de muitas pessoas também, mas aqui a gente fala para a família. Eu costumo dizer que a força motriz de uma família passa muito pelas mulheres, para não dizer que elas que são as pessoas que comandam tudo. Então, a gente vai falar muito também sobre essa questão, tendo em vista o prisma da feminilidade, tá bom? Então, não sai daí, pega a sua xícara de café, que daqui a pouco eu volto.
Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Olá, minha gente, voltamos aqui. Você que está chegando agora, aqui na TV Barueri.live, eu quero agradecer a sua audiência. Estamos aqui hoje com o tema frustração. E você, já se frustrou alguma vez? Tânia Salles, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu que fico, nós que agradecemos. Fran Vichisneski. Isso mesmo. Boa tarde, minha Boa querida. tarde. Feliz por estar aqui. Nós que agradecemos e nós estamos muito felizes também com as presenças das duas, né? Ok. Tânia, você que trabalha com empreendedorismo, com mentorias também, eu estava dando uma olhada no seu release, você que tem um papel fundamental ali na cidade de Osasco, né? Com políticas públicas, posso dizer assim? Sim ou não? O que você me diria sobre essa questão da frustração? É comum hoje as pessoas serem frustradas por alguma situação? Eu acredito que a frustração é um estado de espírito. Eu acho que é um estado emocional e em algumas pessoas passageiro. Eu sempre conto a minha história, né? Porque eu acho que a minha história teve alguns momentos de frustrações. Porque eu me vi num cenário que eu sempre quis. Sempre quis casar e sempre quis ser mãe. E aí você para e olha em volta, né? Ah, tá. Então é isso. Casei, minha casa, meu marido é bom comigo, é bom para os meus filhos, é um bom pai, é bom com meus pais. E aí e é isso, né? Acabou. E aí você fica meio frustrada, né? Por que você quer mais se você tem tudo o que você pediu? Mas é que a mulher, ela já nasce empreendedora. Eu acho que toda mulher é um pouco empreendedora. E aí eu senti essa vontade de ter alguma vida além de esposa, mãe, do lar. Eu queria algo a mais. E no início eu achava isso ruim. Eu achava isso ambição, né? Eu achava, nossa, mas você sempre está querendo mais. Até você se conscientizar de que aquilo é um momento de transição, que é um momento de transformação,
Se você não procura uma rede de apoio, se você não procura uma terapia, você sucumbe àquilo e você começa a introduzir na sua vida como você é uma pessoa incapaz, uma pessoa frustrada, uma pessoa... Então, eu fui atrás, eu fui buscar o que está faltando, o que eu estou querendo. Eu queria um trabalho, eu queria me sentir útil, não só na minha casa, para meus filhos e para o meu marido, mas para uma sociedade e para mim mesma, né? Como mulher, como profissional. Sim, claro. Mas foi um momento que eu passei. Eu acho que a frustração vem do incômodo. E toda transformação começa de um incômodo. Ok. Muito bacana a sua colocação. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo. Fran, e você? É comum as pessoas serem hoje frustradas por algum motivo? É muito comum. Hoje eu acompanho nas redes sociais, converso com milhares de pessoas e, de certa forma, todas as pessoas que entram em contato comigo têm algum tipo de frustração. E até mesmo por uma questão de geração, hoje nós estamos na era da ansiedade, da depressão, um contexto sociocultural muito eletrônico, digital, que ainda nós estamos nos adaptando a tudo isso. E então tem até um autor que fala da sociedade líquida, que nós estamos cada vez mais líquidos, as relações cada vez mais descartáveis, tudo muito rápido hoje em dia. Muito imediatista. Então as pessoas não têm mais tempo e nem estão acostumadas a ter um tempo de maturação ali nas atividades que estão realizando. Isso serve para relacionamentos, trabalhos. Inclusive, hoje tem até um perfil de trabalho, a Tânia talvez possa contribuir, né? Então, os trainees, os estagiários, quem está começando na vida profissional hoje, eles sabem do potencial deles e, às vezes, eles entram no mercado de trabalho, ficam 3 meses aqui, já quer mudar, não sei o quê, blá, 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 porque sabe que almejam algo melhor e tudo bem, mas... aquela questão assim de ficar um tempo ali para pegar uma experiência, né? Então, às vezes, sai muito rápido, não viveu tudo que precisava viver naquela fase e acaba gerando mais frustração ainda. Né? Então, a gente tem uma retroalimentação ali de frustração. Agora, você entende que isso, me parece, com a sua colocação, que é uma lacuna. Que a pessoa está num projeto que ela passou por um processo seletivo para conseguir, né, ser um trainee, que é bacana para todo início de carreira. Só que quando ela chega nesse processo, ela não tem paciência de passar por ele. Ela quer chegar, ela quer ter uma carreira meteórica, ou ela pensa assim, não era isso que eu queria, e não dá esse tempo, não se dá essa oportunidade para ela e para a empresa. E pensa que vai para outra empresa e que essa lacuna vai ser preenchida e, novamente, o ciclo se repete. Você pensa que essa situação acontece mais com mulheres, com homens, ou são ambos? Não tem diferenciação na questão do sexo? Eu estou te perguntando isso porque a Tânia contou parte da história dela, ela já era casada, já estava bem resolvida, marido bom, filhos criados, a vida teoricamente perfeitinha, mas lhe faltava algo. Você foi procurar esse algo. E aí, mesmo que você foi procurar, você entrou num conflito com você mesma. Por quê? Poxa, eu sempre quis isso, eu sempre quis casar, sempre quis os filhos, casei, tenho os filhos, tenho marido, um pai bom, um marido bom, filhos bons. Pô, não me falta nada. O que eu vou procurar ainda? Teoricamente, parece que vou procurar a sarna para se coçar, vou procurar uma dor de cabeça. Então, você entrou num conflito por conta disso. Mas tudo bem. Acontece que as mulheres parece que são eternas insatisfeitas. Não estou dizendo que é por causa do seu caso. Sim. Estou dizendo porque eu penso que é uma característica da mulher mesmo. Parece que nós temos alguma coisinha que faz a gente estar sempre querendo algo a mais. Né? Então, por isso que eu estou te perguntando, Fran, é mais homem ou mais mulher, ou são ambos? São ambos. O que vai variar bastante é como você lida com tudo isso. Um certo nível de frustração, ele é bom, né? Porque esses pontos de inflexões, às vezes, faz a gente abaixar ali
e é como se tivesse uma mola propulsora que te empurra para cima, para algo novo, para algo melhor, em todas as áreas da vida, não só no sentido financeiro. Mas a questão é, sendo homem ou sendo mulher, a questão é, como é que eu estou lidando com isso? Está gerando sofrimento? Ou isso eu estou conseguindo passar por isso de uma forma positiva, tirando aprendizado? Né? Então, de uma forma geral, tanto homens quanto mulheres passam por isso, e o que vai balizar, né, o que vai fazer essa pessoa conseguir lidar com esse tipo de coisa, é a base que ela recebeu, uma base emocional. Ela aprendeu a lidar com emoções já desde cedo. Né? Porque, assim, é uma coisa que eu bato muito nas redes sociais com as pessoas. Dificilmente a gente aprendeu a lidar com as emoções da nossa casa. Porque, eu não sei vocês, né? Mas, geralmente, eu escuto histórias e também lembro das minhas histórias quando eu era criança. E, geralmente, é assim, levanta, não foi nada. Não fica assim. Então, a gente cresceu escutando não fica assim. Então, esse exercício da gente olhar para a gente, olhar para a nossa raiva, para a nossa tristeza e saber o que fazer com isso, a gente acabou não aprendendo. A gente aprendeu assim que, poxa, não é nada. Então, vamos colocar embaixo do tapete e segue o barco. Na verdade, assim, já existe um senso comum, uma questão cultural, de que a gente deve subestimar o nosso sentimento. Devemos subestimar porque temos que ser forte. Na verdade, eu penso que quando os pais falam para os filhos, isso não é nada, ele está querendo dizer assim, você tem que superar isso. Só que, às vezes, ele Tem não que ser ensina, forte. tem que ser forte. Mas não ensina como e também não considera a dor. Porque, assim, será que tem que ser forte mesmo? Essa sua colocação. Né? Eu estou traduzindo tudo porque, para quem está assistindo, né, fica muito mais didático quando a gente fala dessa forma. E aí, Tânia, conta, como é que foi depois do seu conflito? Aí você compartilhou com o marido, com os filhos, que você queria voltar para o mercado de trabalho. Foi bem aceita essa sua posição ou não? Eles falaram, para quê, mãe? Você não precisa. Como é que foi isso? Conta. Então, eu acho que eu quero voltar um pouquinho, porque eu acho que a frustração hoje em dia não sei se é por causa do meu cenário, né, do empreendedorismo, das minhas ações entre as mulheres, mas eu sinto que as mulheres são mais afetadas no quesito, né, nesse sentimento aí de frustração. No seu ponto de vista, são as No mulheres. meu ponto de vista. Por quê? Eu também acho. Eu acho que a gente vem de uma educação de que a mulher foi criada, educada para cuidar. Então, você tem que cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do filho. Por isso veio a frustração, no meu caso. Né? O homem não. Quem cuida de você, né? E quem cuida de quem cuida? E o homem não. O homem a mãe já... Eu lembro, eu tinha que ajudar a minha mãe, não estou querendo julgar a educação da minha mãe, porque eu acho que isso vem da ancestralidade, né? Então, alguém tem que romper esse ciclo, né? Então, você vem de uma educação de que os meninos ficavam assistindo o jornal ou assistindo um filme e eu tinha que ajudar, minha irmã, tinha que ajudar a minha mãe. Então, a gente foi educada, nós fomos criadas para cuidar. E aí chega um certo ponto da vida, que nem eu, que eu falei, caramba, é só isso. Aí você fica meio egoísta, né? Ai, mas você quer mais o quê? Então, até eu me convencer de que eu queria um espaço na questão profissional, que eu queria ser reconhecida, que eu queria... Começou a vir de uma frustração de que meu marido jogava bola. E podia... Aí ele jogava bola, eu falava assim, nossa, estava legal? Estava. Eu podia fazer alguma coisa também, né? Assim, só eu, com as minhas amigas. amigas. Eu estudei... Né? Porque você já não era uma pessoa, assim, vamos dizer, sem instrução, que não pudesse avançar. Você já tinha alguma instrução. Eu terminei o colegial, mas eu sempre falei pro meu marido, eu quero casar. Ele, não, vamos levar... Não, quero casar. Então, ele continuou... Era o seu plano Era meu primordial. Primordial. Então, e aí a gente se casou, logo em seguida eu fiquei grávida, aí já veio o segundo e o terceiro.
Então, com 30 anos, eu comecei com esse sentimento de que, eu quero mais, né? Aí fui falar com meu marido, ele, mas pra quê? As crianças estão pequenas, eles vão pra creche. Bom, vão pra creche. Quantas crianças vão pra creche? E eu acho que não é que faltou apoio, acho que ele sentia medo, né? Assim como minha mãe também, você tá tão bem, pra quê? E nosso cérebro foi acostumado, ele é treinado para te deixar na zona de conforto. Sim. Em relação a essa questão que você trouxe, né, da forma como seu marido reagiu à sua decisão de voltar para o mercado de trabalho. É interessante que a forma como a nossa sociedade realmente ela é organizada, né, que nós mulheres, que nem você falou, a gente tem esse papel de ser a cuidadora. Mas não é só cuidadora. A gente tem que ser a cuidadora em muitas questões do lar. Temos que ser a provedora, não é? Em muitas questões. Às vezes não financeira, né, em alguns lares, mas hoje, com o retrato que nós temos, né, com esse recorte que nós temos de família de hoje, muitas mulheres são mães solos e são provedoras também. Então, são cuidadoras, são provedoras, são esposas. E ela não pode se dar o direito de, mesmo sendo o sexo frágil, quando convém, ela não pode sucumbir, ela não pode estar frágil, ela não pode ter dor, e ela também, às vezes, não pode ousar. Se a gente for citar, né, várias situações ou vários motivos aqui, a gente vai entrar numa outra área de discussão, num outro, né, que a gente vai ficar para outro dia. Mas é tão interessante como temos que ser pessoas livres, né? Então, voltando aqui para o nosso texto, no caso de Ana, ela era uma mulher estéril, né? Ela não era realizada nessa questão e ela queria um filho. Interessante que ela só teve esse filho quando ela fez um voto, que ela foi orientada a fazer esse voto. Ela fez esse voto e ela entregou o filho. Ela falou assim: se você me dá esse voto, Deus, se você me dá esse filho, Deus, ele vai ser teu, porque eu vou depositar ele aqui na tua casa para ele te servir. Então, foi algo que dentro dela ela gerou essa fé, porque ela falou: eu não vou gerar para mim, vai ser seu, me dá ele. Então, isso gerou nela uma condição de fé para que ela batalhasse, e ali ela foi agraciada, debaixo da palavra do sacerdote, e teve esse filho depois de 25 anos de frustração. Mas vamos falar um pouco da sociedade que representava ali a Penina, que era a rival dela. Era uma sociedade, vamos dizer, poligâmica, porque o marido de Ana, que era Eucana, ele tinha uma outra mulher e convivia com as duas. E Penina gerava. Só que o grande amor da vida dele não era Penina, era Ana. Só que Penina se valia da condição de ser uma mulher fértil, e jogava isso na cara de Ana. Se a gente trouxer hoje para a nossa sociedade, tem a cobrança da sociedade, vamos dizer, que representa a Penina. Não, e nesse caso da Penina, era em relação a filhos. Mas quantas cobranças nós não temos, quantas vozes se tem no mundo hoje? E, no caso de Ana, era um sonho a maternidade. Mas, para muitas pessoas, não é um sonho. O que se cobra, o que se exige, alguns papéis, né, que nem você colocou, muito bem colocado, né? Será que a gente precisa mesmo dar conta de tudo isso dessa forma? Então, assim, essa discussão está começando a ficar quentinha agora, né, gente? Nós vamos para um break. Pega a sua xícara de café, pega o seu bolinho aí, que daqui a pouco a gente volta.
Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Bom, estávamos confabulando enquanto vocês estavam aí vendo o break sobre várias questões que geram a frustração. E a Tânia, ela muito bem colocou algo assim, né? Que quando a gente está num relacionamento, a gente está falando agora sobre questão de relacionamento, porque Ana e Penina estavam num contexto, Ana tinha o desejo de engravidar, Penina já tinha filhos, e tinha aquela vozinha dela sobre Ana, dizendo, você não pode, eu posso. Então, hoje, a gente tem que prestar atenção e ter cuidado com os nossos valores. Porque, muitas vezes, a gente pode embarcar numa frustração por uma cobrança que nem é nossa. Então, que às vezes é algo imposto por uma cultura, por uma situação, por uma sociedade. Então, o autoconhecimento, ele é tão importante justamente por conta disso, mas muitas coisas acontecem de cobrança e gera frustrações nos relacionamentos. A Tânia falou muito bem aqui agora a questão, quando nós casamos, no caso, Ana tinha casado com Eucana. Quando nós casamos com uma pessoa. Anualmente, ela falou que esse contrato tem que ser renovado. Sim. Né, Tânia? Isso mesmo. Porque as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, elas criam formas, né? Adquirem formas, opiniões que não eram os mesmos do início da relação. E aí, é interessante isso, né? Você é casada há quanto tempo, Tânia? 27 anos. 27 anos. E o seu marido já não é mais o mesmo? Não é mais o mesmo. Graças a Deus. Eu acho que a mudança é um bom sinal, né? Porque a gente evolui, e é bom mudar, né? De opinião. Eu fico imaginando a pessoa que quer mudar, mas sente, não, eu falei que não, agora eu vou falar que sim. Sim, você pode falar que sim, você agora, pode mudar de esse opinião. ponto que você falou é muito interessante, porque graças a Deus que no seu ponto de vista ele mudou para melhor. Sim. E quando o marido ou a esposa fala assim, não foi com essa pessoa que eu casei. Não foi mesmo, porque Não todo foi mundo muda. Uhum. Agora, essa frase, não foi com essa pessoa que eu casei. E a gente falando aqui isso, Fran, fala sobre isso, Fran. O que significa essa frase? Frustração? Quem é essa pessoa? Sim, existe frustrações em todos os níveis, né? E intensidades. E a gente vai ser pessoas diferentes lidando com todos os tipos de frustrações, desde o primeiro dia de casamento, depois de 15, 20, 25 anos, né? E tá aí a beleza da vida, usar essas frustrações para impulsionar a gente para a mudança. Eu me orgulho de falar que eu não sou a Fran do passado, que eu não sou a Fran de ontem. Que bom, né? Uhum. E acredito que essa capacidade de renovação que Deus nos dá e de olhar para as nossas frustrações e dificuldades com um ar de, poxa, isso aqui só me ensinou, me capacitou, me trouxe para eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui nesse momento, evoluir, né? Por exemplo, há 12 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de 2 anos de vida. Então, segundo a medicina, eu não estaria viva aqui. Eu poderia ter escolhido, né, me desesperar, colocar essa doença na minha frente e só enxergar ela. Poderia ter colocado atrás e fingir que nada estava acontecendo e entrar num processo de negação ali. Ou o que eu fiz, né? Eu poderia ter colocado aqui do meu lado. Poxa, eu olho, sei que você está aí, cuido, tomo meus remédios, mas vamos em frente.
Por quê? Eu sempre pensei assim, na qualidade emocional da minha família. Eu quero ver meu marido assistindo eu sofrer, eu quero ver minhas filhas vendo que a mamãe está morrendo, né? Então, essa questão emocional e esse mindset, essa mentalidade da gente, poxa, problema é bom. Problema é bom. Então, mas essa não é uma frase comum, né? A frase comum é: ninguém quer ter problema. Ninguém quer. Vai dar tudo certo. Vai dar, não, então, vai dar errado. Exatamente. Vai dar E outra errado. coisa, não, essa é uma pessoa problemática. Então, assim, a nossa cultura, ela é permeada de jargões preconceituosos em relação a situações. Porque eu acho que essa questão de você mudar o seu olhar, né, a metanoia, a renovação, ela se faz necessária em cada etapa da vida. Sim. A questão toda o segredo é como você vai lidar com os seus desafios propostos naquele tempo. Eu acho que aí que está o X da questão. Esse é o momento de avaliar aquela... Eu acho que é que nem quando a gente está numa empresa e você dá super bem com seu colega de trabalho e aí surge um erro, né? Como que vocês vão lidar com isso? É aí que vem a maturidade do relacionamento profissional. Vamos resolver? Depois a gente vê onde errou? Mas não. Você não prestou atenção. Jogar a culpa no outro, né? Então, o relacionamento que dá sempre certo não evolui, né? Não passa para a segunda etapa, não cresce, não amadurece. Então, eu acho que o casamento é uma relação contratual onde você faz renovações. Olha, você fez isso, eu não gostei. E houve uma época que eu não ligava e que talvez eu não gostasse, mas eu não me achava no direito, deixava passar. E hoje não, hoje eu não gosto e hoje eu estou falando para você. Eu não quero mais que você faça isso. Tudo bem? Aí ele, tudo bem. Eu não sabia que você não gostava, mas agora eu não vou fazer mais. Ok. Próxima, e aí vai lidando. Próxima etapa. Agora, assim, Tânia, você não acha que hoje essa postura são dos casais mais maduros, mais antigos, eu vou dizer assim? Por quê? A gente tem uma máxima hoje, vou dizer assim, uma retórica, uma falácia, que fala assim, não, peraí. Como assim? Se você não gostou, problema seu. Não é assim? Então, acho que é tão interessante você entender o direito do outro e também entender como você pode melhorar o outro e o outro também entender que ele precisa, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas para dar certo. Porque o que a gente vê hoje é aquilo que você colocou, Fran, bem logo no início do seu discurso, falando sobre a questão do imediatismo. Então, assim, não, eu conheci hoje, eu estava sentindo isso hoje. A pessoa mudou, eu não sinto mais. E aí fica aquela troca como se fosse uma questão descartável. As pessoas se tornaram descartáveis. E aí a gente está vivendo num tempo que coisas valem mais do que pessoas. E isso realmente é muito grave. Você que é psicóloga, trabalha com a questão da neurociência, você entende, no seu ponto de vista, que tem diferença das gerações, que é isso que a gente está colocando? Hoje a gente já está na geração alfa. A geração X tratou os filhos de uma forma. A Y tratou os filhos de outra forma. A Z vem tratando de outra forma. A alfa, a gente não sabe como vai ser. Mas, por exemplo, da geração X. A geração X, você entende que formou filhos que eram geleias? Que não lidam bem com a frustração e que procuram toda hora mudar porque não sabem enfrentar essa frustração? Ontem uma pessoa falou assim para mim, não, mas é porque as crianças não podem se frustrar, né? Eu falei, não, as crianças podem se frustrar, sim. Aliás, elas devem se frustrar. Porque na frustração é que elas vão aprender a ser fortes. Se elas nunca se frustrarem, elas serão a geração geleia. Eu sou da geração de que engole o choro. Eu também. E aí E pior, eu repliquei isso. A gente replica, né? Natural. Mas eu acho que hoje a gente, pelo menos com meus filhos, eu tento ajudar eles a decifrar o sentimento. Porque na nossa geração, era bom ou ruim.
Não existia... o que você está sentindo é raiva. O que você está sentindo é inveja. O que você está sentindo é ciúmes. Você consegue identificar. Você tem que mas hoje ajudar, também né? não tem muito. Né? Não tem muito, As pessoas, concordo. de uma forma geral, não sabem lidar com emoções. Isso independentemente de geração para geração. Né? Você que Mas tem acompanha, diferença. É uma quantidade muito grande de pessoas que realmente tem essa parte dessa inconstância, dessa limitação. Sim, total. com isso. 80% da população mundial tem alguma questão emocional. E São Paulo é campeão em problemas com ansiedade. Né? E eu vou fazer aqui um papel um pouquinho de advogado dos homens. Pode fazer, deve fazer. Porque, assim, alguém tem que defendê-los. Porque, assim, a gente está falando aqui de frustração, de se colocar no lugar do outro, de ter resiliência para enfrentar as coisas, né? Mas a minha perspectiva é uma perspectiva, né, de valores cristãos, por isso que eu vou trazer esse olhar. E a gente estava falando assim, a mulher ela é mais afetada. Só que, na verdade, ambos são afetados. Só que a mulher ela tem uma facilidade de colocar para fora, porque o homem também tem que cumprir um papel social de uma demanda que é colocada de eu sou fortão e não posso mostrar fraqueza. Fraquejar. Homem não chora. Homem não que é um chora. equívoco Absurdo. também. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma perspectiva cristocêntrica da psicologia que quando eu olho, né, para mim aquilo lá é um manual da vida, e eu leio lá, eu trago para minha vida muitas questões psicológicas, né, que me ajudam no dia a dia, e eu passo isso para minhas alunas, para as minhas mentoradas, que é o seguinte: quando a gente vai lá para Números 4:23, fala assim: o meu povo se levantará como leoas e como leões. Né? Agora a gente trazendo isso para o papel da mulher. Nós somos leoas. E o que a leoa faz? Ela anda em bando. Elas se ajudam, ela tem uma visão estratégica da vida. A gente vai caçar, então você vai lá, você vai lá, você vai lá, e vamos agir juntas. Porque juntas a gente vai pegar aquela comida e vamos levar para casa. E ela tem um papel de ajudadora do marido, não de competidora. Ela está feliz no papel dela ali. Ela é forte, ela está muito bem resolvida no papel, e o leão nem se fala. Ele é o Né? rei. Então, assim, se a gente trazer essa perspectiva, que eu acho perfeita, assim, eu acredito que tudo que está lá para mim é perfeito, né, na Bíblia Sagrada. Sim, eu também. Isso ajuda a gente a repensar os nossos papéis, reestabelecer os nossos papéis na atualidade. Né? Eu costumo dizer que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Né? Então, claro, a gente sempre está aprendendo e tem coisas que a gente não consegue ver dependendo da idade que a gente tem, ou tem gerações que têm mais dificuldade e a geração X tem total mais dificuldade de lidar com frustrações, com se colocar no lugar do outro, empatia, paciência. A geração X. Assim, na verdade, a sociedade, de uma forma, ela veio cada vez mais... como posso dizer, decaindo nas habilidades sociais. Né? E isso assim, tá cada vez mais explícito, porque assim, as pessoas têm milhões de amigos ali nas redes sociais, e às vezes não dá oi, não conversa com o próprio vizinho. Às vezes não sabe o nome do vizinho, porta de frente ali. Né? Então, isso todo mundo sabe. Mas... as habilidades emocionais, né, de comportamento, de resiliência, isso, de certa forma, sempre existiu em todas as gerações. E é interessante a gente pensar, tem uma outra passagem da Bíblia, eu sempre me vem à cabeça, eu preciso trazer, que fica lá em Provérbios 24:23, que fala assim: acima de tudo, né, acima de todas as coisas que você tiver que cuidar, cuida do teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Então, o que isso quer dizer? Aprenda a lidar com as tuas emoções em casa, com teus filhos, com o teu marido, para a tua vida profissional. Né? Porque cuidar do nosso emocional é o primeiro passo para a gente ter sucesso. Ô, Fran, muito bem colocado isso, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Toda mulher tem o seu papel, que deve ser realmente muito valorizada, até porque a gente estava colocando, né, essa questão da leoa, da habilidade, da estratégia.
E tem até alguns pensadores que falam, né, que o homem pode ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço, ela que acaba direcionando tudo mais. Agora, o que a gente está dizendo aqui é que realmente a mulher ela tem esses papéis, ela tem que ser legítima nos papéis, tem que estar feliz, tem que estar bem emocionalmente falando para que ela possa desempenhá-los com os filhos e ser esse pilar ali dentro da casa dela. Mas ela também pode desenvolver outras habilidades que não estão só inerentes ao lar. É disso que nós estamos falando. Total. Agora, quando a mulher ela está só no lar, só cuidando dos filhos, e se essa é uma opção dela, problema algum. Que bom. E é louvável porque já é muita coisa. Se você for pôr na balança, né, já é bastante coisa. Então, além disso, se ela desejar e conseguir ter uma outra atividade, ela pode, sim. Só que muitas vezes, para ela ter essa outra habilidade, dependendo da fase da vida que ela tiver, ela vai ter que abrir mão. No caso da Tânia, Sim. os filhos teriam que ir para a creche. E aí já houve aquela questão da cobrança familiar mesmo, mas coitadinhos, eles vão para a creche, sendo que podiam estar, a mãe está cuidando aqui só por uma decisão da mãe de não querer mais ficar dentro do lar. Dentro de casa. Então, essa cobrança existiu. Nós sabemos que outras mulheres que já passaram dessa fase também, que é a fase escolar das crianças, a fase ali da primeira, da segunda infância, as crianças já estão até mais, né, já para a juventude. Ainda assim, a mulher ela pode enfrentar isso como enfrenta, de quando ela quer tomar uma decisão, que ela quer sair um pouco mais, aí ela sai dessa função só de servir. Porque o que eu penso é o seguinte, a gente está falando de direito. Todo mundo tem que entender qual é o seu papel e estar feliz nele. Sim. Sabendo que servir é bom. É bom. É bom servir. Agora, servir, não a subserviência, que é diferente. Diferente. Eu penso que o problema começa a acontecer quando existe uma relação de subserviência, de que a mulher ela começa a se sentir um pau mandado, de que ela não tem voz nenhuma naquela casa e ela é empregada de todo mundo. Esse é um ponto. Ou o outro lado, ela é cerceada nas decisões dela e começa a competição para dizer assim, eu faço melhor do que você. Aí ela perde totalmente o gosto de estar exercendo a função dela dentro de casa, e aí ela parte para uma outra, ou ela já entendeu que aquele lugar não é o dela, ou ela vai ter que lidar com essa situação para vencê-la. Então, existem situações. Quando isso acontece, a minha pergunta para você é a seguinte, é saudável a mulher querer desempenhar e se aventurar em outros papéis, além do de dona de casa, do lar? Então, é claro. E esse é um dos indícios de índices de felicidade, né? Na psicologia positiva, tudo nós precisamos nos sentir úteis. E aonde ela quiser, né? Tem mulheres que querem ficar em casa e está tudo bem. Inclusive, quero trazer uma perspectiva aqui. Espera só um minutinho, Fran. A Fran vai trazer uma perspectiva aqui depois do break sobre isso. Ela disse que a mulher ela deve e pode estar no lugar que ela desejar. Claro que ela vai falar como. Mas dessa perspectiva, daqui a pouco a gente volta depois do break. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltando aqui com a Fran, ela que é neurocientista também, psicóloga, e vai falar para nós da perspectiva que nós estávamos conversando antes desse break. Pode falar, Fran. Então vamos lá, a gente estava falando desses papéis das mulheres, né? Para a gente ter uma logística um pouquinho mais complicada, porque se a gente quer trabalhar, a gente precisa fazer toda uma organização de quem cuida dos filhos, quem cuida, né, das crianças. Mas é possível, é saudável e tudo também se resolve dependendo da relação que foi estabelecida de parceria com o marido, né? Mas tem algumas questões culturais que eu gosto de trazer, e eu vou trazer na perspectiva bíblica também. Existe até para o pessoal que está em casa, se você tiver uma Bíblia, ou dá para baixar um aplicativo no celular, gratuito da Bíblia, vale muito a pena ler. Principalmente mulheres, que é uma passagem de Provérbios 31. Lá fala o papel da mulher virtuosa, se deve conhecer. Mas olha como é que a perspectiva cultural interfere na nossa leitura bíblica. Porque geralmente a gente lê essa passagem com aquele intuito assim de eu sou apoiadora do meu marido, eu sou o pescoço, né? A mulher virtuosa é isso, é aquilo, blá, 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 sempre no segundo plano. Só que não é dado ênfase, por exemplo, que no mesmo Provérbios 31 fala de uma mulher de negócios. Sim. A mulher de Provérbios, ela, além dela ser uma mulher virtuosa, ajudar o marido, acorda cedo, põe pressão ali no sol, né? Ela avalia terrenos, ela compra terrenos, ela tem um comércio lucrativo. Antes de sair para trabalhar, ela dá ordens ali para as funcionárias dela. Então, ou seja, ela tem uma função administrativa no lar dela e no negócio dela. Só que, inclusive, culturalmente, ou quando a gente vai nas igrejas, tudo, quando é abordado esse capítulo, se fala mais da função pescoço. Eu digo função pescoço. Qual é a função pescoço, Fran? Qual é a função pescoço? Porque, assim, o homem é a cabeça, a mulher o pescoço, né? Então, na verdade, assim, é o que se fala por aí, né? Que ele é o cabeça e a mulher acaba sendo existe um essa apoio. Colocação, né? Sim. Que ele é o cabeça porque ele está no comando, né, superior, mas quem direciona ele é quem está ali No pescoço. no pescoço como adjutora, vamos dizer assim. Você sim. concorda com isso? Então, eu acredito numa só carne. Né? Quando a gente se estabelece uma relação tão íntima e tão amorosa, a gente sabe a vontade do nosso parceiro, às vezes sem perguntar.
principalmente a mulher, né? A gente olha para ele, a gente sabe se ele está gostando ou não. Então a gente é tão junto que a gente sabe se ele vai apoiar aquilo ou não. E se a gente sabe que ele não vai apoiar, por exemplo, a gente pode usar da sabedoria e ir com um jeitinho, não querer bater de frente, né? Então assim, ó, amor, tô querendo mudar de negócio, tô querendo ser empreendedora, tô querendo, né? Então vai com jeitinho. Ele é minha carne. E a gente vai se entender, a gente vai achar um caminho, a gente vai... Às vezes, eu quero meu papel, eu quero, né? Mas depende também da maneira como a gente coloca isso dentro de casa. Você acha que toda relação tem uma forma de se comunicar que pode ser benéfica? Completamente. Fala, não, acho que todos os casais deveriam ter. Não que todos tenham, né, essa... Você já pegou algum caso que não foi assim? Total. Então, você pega... É mais a comunicação assertiva ou mais a comunicação desafiadora em que... Truculenta. Conta aí, doutora. Geralmente é mais uma comunicação truculenta. Truculenta. Né? Por quê? Hoje, porque assim, as pessoas não aprenderam a se comunicar e a lidar com as emoções desde pequenos. A mulher não aprendeu a falar mansinho e o homem também não aprendeu geralmente não. Ouvir. Geralmente não. As mulheres normalmente são impositivas nas suas colocações. Sim, impositivas. Às vezes elas acabam até não entendendo o dom de comunicação que elas têm. E pensam que precisa gritar. Essa é uma fala inteligente. Elas não entenderam o dom de comunicação que ela tem. E esse dom, ele passa por várias coisas, né, doutora? Muito. Vamos pegar o exemplo de Esther agora. Esther ficou 3 anos se preparando para casar com o rei. Um certo dia, ela precisava ir à presença do rei para falar, contradizer e pleitear sobre um decreto que tinha sido estabelecido. Se ele não estendesse o cetro para ela, ela morreria, não só ela, toda uma nação. E ela colocou todo mundo de jejum, incluindo ela, por uma opção, né, por uma decisão, ela decidiu isso, mas influenciada pelo seu tio Mardoqueu. Se ela, na frente do rei, desse uma bola fora... Agora, como é que Esther foi na frente do rei? Será que às vezes também é a forma como a gente enxerga o outro? Porque, assim, as imagens precisam estar alinhadas aos papéis. Entendeu? Show. É isso. Porque, assim, como eu enxergo meu marido? Será que nesse tempo todo de convivência ele conseguiu construir uma imagem respeitosa a respeito sobre ele mesmo, que eu olhasse para ele e o ouvisse como uma autoridade e vice-versa? Será que esse tempo todo de relacionamento eu consegui, como mulher, construir uma imagem perante meu marido que ele olhasse para mim e, antes de eu pedir, o coração dele já se enchesse de vontade de me atender? Então, assim, essa questão que a gente está falando agora, a gente está falando sobre frustração, mas, às vezes, as próprias imagens um do outro são imagens truncadas e, por isso, frustradas. Então, a comunicação, ela passa pela doçura da voz, ela passa pela vestimenta, ela passa pelo seu comportamento de manhã até à noite, o que também pode ser uma questão cultural, o que também não pode ser uma questão engessada, porque vai ter dias da sua vida que você não vai querer levantar de manhã e tá bonita, impecável, com roupa de academia ou, enfim, toda produzida. Vai ter dia que você quer ficar de pijama. Então, isso... Mas também não pode ser todos os dias, né? Agora, quem é daquelas que quer ficar todo dia de pijama? Não. Eu acho que nenhuma, né? Nenhuma de nós vamos... Mas eu acho também que Olha, eu acho que é querer, a gente...
Mas tem dias, sim, que a gente levanta e fala... Eu só acho que o vice-versa deve ser bem colocado, porque eu acho que... Sim, o vice-versa. Porque fica uma demanda grande, né, para a mulher, que ela tem que ser gentil, ela tem que ser amorosa, mas o homem também tem que ser amoroso. E, às vezes, você não levanta bem, até por questões hormonais da mulher, enfim. E aí, aquele dia, você não precisa despejar no seu marido essa questão, mas você pode comunicá-lo. Hoje eu não estou bem. Mas então, eu já fiz muito isso. Hoje eu não estou bem. Hoje não estou legal. Você já comunicou. Agora, cabe a ele. Hoje ela não está bem. Então, hoje eu vou lavar a louça. Porque eu acho que vai ser melhor para mim e para nós. Hoje eu vou pôr as crianças para dormir, porque acho que hoje é o meu dever. Então, eu acho que essa troca, né, esse combinado não sai caro. Esse companheirismo, essa parceria, esse fechamento, né, vamos dizer assim, é importante. Agora, o que você falou algo muito interessante, que é conhecer um ao outro também. O mês passado veio uma amiga minha aqui, e ela é esteticista, né, biomédica. E é interessante que ela falou assim, muita gente deita na minha maca, Júlia, para conversar comigo, não é só para tratar da pele. E muitas mulheres não conhecem os seus maridos e muitos maridos não conhecem as suas mulheres. Então, esse é um outro problema que causa frustração. Porque como é que eu vou agir com uma pessoa que dorme comigo e eu não me dei o trabalho de conhecer ela? Porque, assim, não é conhecer ela só o que ela gosta de vestir, de comer. Por que se dá isso hoje, doutora? Você lida muito com isso? Depois pode falar, Tânia. E logo vocês vão ter que falar um pouco do trabalho de vocês, porque o tempo já foi. Sim, sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o lugar mais difícil de você ser cristão? Em casa mesmo. Qual é o lugar que é mais difícil de você manter uma postura equilibrada emocionalmente? Na sua casa, porque na sua casa você está sem máscaras, você é você. Exato. Então, a intimidade e, ao mesmo tempo, esse respeito que precisa ser cultivado, a admiração que precisa ser cultivada, são questõezinhas ali que às vezes acabam chocando diariamente. E a gente sempre tem que... E somos seres humanos, gente. Né? Todo mundo não tem como. Mas o segredo é, poxa, tá na hora de olhar para mim, tá na hora de olhar para a minha relação, né? Então, esse movimento de voltar, olhar, poxa, qual que é a marca que eu estou deixando nas pessoas? E das pessoas, não estou falando nem fora de casa. E se importar com isso. Se importar. Qual Porque marca que eu estou deixando? Se a pessoa está num estágio que ela não se importa mais, alguma coisa está muito errada. Sim. Eu acho que o mais importante no relacionamento a dois é o autoconhecimento de novo. Né? Eu acho que o autoconhecimento é um tema que você tem que levar para a vida, não só no relacionamento amoroso, mas relacionamento profissional, emocional. Porque quando você se conhece, você se permite se conhecer, e muito se fala sobre autoconhecimento, mas não se fala sobre a prática. Né? Então, eu acho que é o autoconhecimento. Às vezes você está lavando uma louça e você está, ai, que droga, eu tenho que lavar essa louça. Ai, nunca dá tempo de eu fazer as coisas que eu quero fazer. Sempre faço as coisas da casa. É uma desmotivação. Essa virada de chave. Ai, que bom, estou lavando a louça, daqui a pouco eu vou servir o jantar, daqui a pouco eu estou... Ai, que bom que meu dia foi produtivo, foi calmo. Mas não, a gente sempre olha o copo vazio, que eu estava falando com a doutora até, com a Fran. A gente sempre se compara, né? O vizinho foi viajar, foi para Disney. Eu fui para Praia Grande. O vizinho tem um carro X, eu não tenho nem carro. Então, você sempre se compara, mas você não olha o que você já construiu, o que você já tem, sabe? Eu acho que a vida é um constante movimento, né? Eu sempre falo nas mentorias que a gente está dentro de um carro e você tem que olhar para o retrovisor, para ver quanto você já correu. Você tem que olhar para frente para ver aonde você quer chegar. E você tem que olhar para a direção, para ver se tem combustível para você chegar onde você quer chegar. Então, é legal você olhar para trás, você olhar o que já correu e o que você quer ir. Então, sentar com o seu marido e falar, olha o que a gente já fez junto. Tanto olha que o retrovisor é bem menor que o para-brisa.
Pois é. Então, a gente tem que olhar menos para trás do que olha para frente. Na conta do empreendedorismo é 20% para trás, 20% para frente e 60% no hoje. Então, parar com o seu marido, fazer uma retrospectiva. Olha, quando a gente casou, olha onde a gente já está. Para se valorizar. Para se valorizar. Valorizar tudo que já foi feito. Sim. Mas, gente, agora vocês têm que falar um pouco da carreira de vocês. Porque olha só que a produção está mandando encerrar já, ó. Será que não vai dar tempo? Passou rápido. Muito rápido. Doutora Tânia Alves, mentora... Salles. Alves não, desculpa, gente. Salles. Me empolguei aqui, desculpa. Minha querida Tânia Salles, fala como que as pessoas fazem para te encontrar. Você é mentora, produtora, aconselhadora e um monte de outros adjetivos aí. Eu hoje trabalho na Associação Comercial de Osasco, sou uma das conselheiras. Lá tem um espaço para mulheres, que nós montamos o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Então, lá nós fazemos reuniões, oficinas, treinamentos, a gente organiza a campanha do agasalho, doação de mecha para o Instituto Amor em Mechas. A gente tem várias ações lá de capacitação para desenvolver as mentes empreendedoras das mulheres. Eu sou também embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes. Eu tenho essa missão de trazer, fomentar o empreendedorismo feminino na minha região, que é Osasco. Mas, como todo trabalho é voluntário, né, a gente também tem que ter a nossa remuneração. Então, eu tenho uma consultoria, eu sou contadora, e eu trabalho para contadores, né? Eu presto um serviço de terceirização para contadores. Mas se você quiser participar dos meus networks, né, que eu faço network na prática, eu tenho um evento que chama Network na Prática, eu reúno mulheres para fazer conexões, para trocar experiências, porque mulheres precisam estar em rede para trocar experiência. Precisam ser leoas. Precisam ser leoas, precisam ouvir histórias para se potencializar e para se empoderar. Aliás, você empodera uma mulher quando você ouve a história dela e permite que ela conte a história dela. Sim. E o meu Instagram é @TâniaSalesBR. Lá tá todos os movimentos que eu faço, né? E é só me chamar no direct, eu respondo todos. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. Tânia Salles, com L só, BR. Tânia Salles BR. Tânia Salles BR. Muito obrigada, Tânia. Obrigada. Foi muito bom te rever. Nós que estudamos juntas lá atrás. Sim. E hoje Deus preparou esse encontro aqui. Eu tenho certeza que tem um propósito nisso, né? Eu também. Vamos falar. Vamos falar. Querida Fran Vichisneski. Uau! Ela que é da ascendência de Cristo. Sim, amém. Como te encontrar? Então, o meu arroba é fran.wi, na verdade é Vichisneski, né? Mas fran.wi você já me acha, já aparece lá. Atualmente, eu não dou mais aula em universidades, não atendo mais no consultório também. Eu tenho um programa de desenvolvimento emocional, eu ensino as pessoas a lidarem com as próprias emoções. Né? O que eu faço com tudo isso? Como é que eu controlo minha raiva? O que é a raiva? Qual que é a função da raiva? Né? E, enfim, de todas as outras emoções, é porque as pessoas não sabem que existe como. Sim, e para participar desse programa, como é que faz? Me acha lá nas redes sociais e tem um link na bio, só se inscrever ali. Eu faço mentorias também para auto-performance, principalmente de mulheres empresárias. Faço mentorias para psicólogas também, na visão da psicologia cristocêntrica. Uau! Então, ensino psicólogas a atenderem com essa visão, né, que tem Cristo no centro e não o ser humano no centro. E, enfim, né, tô lá nas redes sociais, já ajudei, né, mais de 10 mil pessoas, tem um total de quase 60 mil pessoas nas minhas redes sociais. Então, é um projeto que começou, né, ligou a primeira, a segunda ali, engatou e foi. E eu só tô, Senhor, para onde está indo isso? Que bênção. Seja sempre muito bem-vinda aqui, Obrigada. Fran. Você também, Tânia. Muito obrigada. As pessoas vão te encontrar, então, no arroba fran.wi. Daí já me acha. Já acha. Muito obrigada pela sua É uma honra estar participação. Eu tenho certeza que pessoas puderam ser edificadas
com a sua palavra, com a palavra da Tânia e com tudo aquilo que a gente conversou aqui. Bom, boa tarde para você que está chegando agora, mas já está acabando. A gente vai acabar esse programa com música, isso mesmo a produção falou, e essa música é uma versão, né? Ela fala levanta e anda. Vamos dizer assim que a gente sempre tem que se levantar frente às nossas questões, porque quando a gente se levanta diante de uma situação, a gente se torna maior do que ela. E isso é verdade. Então, para a gente lidar com uma situação, a gente precisa se levantar para agir, para se movimentar, porque aquilo que parece impossível vai se realizar, vai se superar, e a gente vai conseguir passar por essa situação, por esse vale, e crescer, que é o mais importante. Pode soltar o som, para a gente terminar o som de levanta. Eu vim aqui pra te dizer, tem resposta pra você. É preciso acreditar que você vai encontrar e mover montanhas. Basta acreditar, você vai mover montanhas. Levanta, existe um futuro. Levanta, derruba os teus muros e avança. Tente 1000 vezes mais. Levanta, existe um futuro. Levanta, derruba os teus muros e avança. Mesmo se arrastando, vai. Por você, por você, por você, por você. Dores que você provou, rejeição e desamor não vão mais te bloquear. É passado, deixa lá.